Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo notícias, esclarecimentos, trazendo informações, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não perca tempo e ative os sininhos para receber as informações de todas as vezes que eu fizer uma nova publicação. E hoje nós vamos falar sobre um distúrbio muito importante que atinge aproximadamente 4% da população. E olha, esse distúrbio ele influi mais nas pessoas que estão ao redor do indivíduo do que propriamente do indivíduo, que é a sociopatia. A sociopatia é um transtorno de personalidade antissocial. O tal distúrbio tem um componente genético, mas ele está muito mais aliado às situações vivenciais, ou seja, a forma com que a pessoa foi criada, educada, se ela teve aí um padrão já deturpado com relação à sociedade, se ela sofreu algum tipo de privação, se ela de repente sofreu algum transtorno, por exemplo, se é uma pessoa que sofreu muitas agressões na infância, tudo mais, ela pode eventualmente desenvolver esse componente antissocial e tornar-se um sociopata. A principal característica do sociopata é ele não ter uma coisa chamada de empatia, não conseguir se colocar no lugar do outro para saber o que o outro está sentindo. Então é uma pessoa que, de um modo geral, ela não tem remorsos daquilo que faz. O sociopata, ele pensa exclusivamente em satisfazer as suas próprias necessidades, sem se importar com o que está acontecendo na sociedade. Então, o sociopata, de um modo geral, é uma pessoa extremamente dissimulada, é um manipulador, ele apresenta um discurso muito eloquente, muito bonito, ele envolve as pessoas no sentido de aí escamotear as suas verdadeiras necessidades, que é a sua satisfação própria, independente do que acontece com a sociedade, com aqueles que o rodeiam. E essas pessoas, mesmo sendo desmascaradas, elas conseguem, de alguma forma, inverter as coisas de tal forma com que as pessoas comecem, querendo que as pessoas acreditem que elas sejam as vítimas e não os vilões. E aí o que acontece? A vítima acaba sendo culpada por esse sociopata. A característica principal, então, desse sociopata é não ter o mínimo de empatia. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. O sociopata, ele é um mentiroso compulsivo. Ele tem a capacidade de elaborar detalhadamente as mentiras. Agora, o sociopata, ele é bastante impulsivo, diferente do psicopata. O sociopata, ele acaba de uma hora para outra tomando determinadas atitudes, então ele muitas vezes ele acaba deixando rastros e acaba sendo pego na mentira, nas suas ações. Ele não se importa com as leis, com as normas sociais, e muitas vezes ele acaba ultrapassando aí dos limites, e mesmo que ele tenha que... É um jogo de vale tudo, né? Ou seja, para ele não importa os limites, mas ele tem que conseguir aquilo que ele tem
dentro dele como norma, como regra, ele quer satisfazer aos seus próprios desejos. O sociopata, ele pode ter até uma certa empatia, mas só com aquelas pessoas que estão muito próximas a ele. Por exemplo, a esposa, o filho, alguém muito próximo, ele pode ter uma certa empatia. Mas para o resto do universo, ele não está nem aí. O importante é ele resolver as coisas para ele. Nós podemos identificar determinados sociopatas no nosso ambiente, quer na escola, quer no trabalho, quer mesmo em algumas amizades, ou mesmo indivíduos públicos, em alguns políticos, que a gente observa muito essas características, e esses indivíduos, então, estão sempre rodeados de pessoas mais ou menos com a mesma índole. Está sempre rodeado de pessoas também que são vamos dizer assim, os aproveitadores, que acabam também se aproximando, sabendo que também essa é uma relação de amizade que eles vão cada um tirar o proveito próprio, sem se portar um com o outro. Agora que você conhece o sociopata, o que você tem que fazer é justamente tentar identificar esses indivíduos para que você não seja a vítima, porque na realidade o sociopata, ele acaba muitas vezes se envolvendo e acaba fazendo com que você seja a vítima. Então o que nós temos que fazer é nos proteger justamente dessas pessoas que têm esse distúrbio de personalidade. Essas pessoas, como eu falei, apesar de tratar-se de uma patologia, de uma doença, é uma doença social. Então essas pessoas devem sim serem tratadas com o rigor da lei e elas são imputáveis, ou seja, aquilo que elas fazem de errado, elas devem pagar para a sociedade. Não é que se justifica que essa pessoa é um sociopata, que ela teve um componente genético, que ela teve uma criação inadequada, que ela sofreu abusos na infância, que está justificado o erro dessas pessoas. Não. O que vai acontecer é que isso pode até ajudar em algum tratamento, que é meio difícil, porque essas pessoas, o sociopata de modo geral, ele não admite que ele está errado, que ele tem algum distúrbio. Ele acredita que ele é o maioral. Então, dificilmente a gente tem aí um sociopata e que queira se submeter a um tratamento, mesmo porque a sociopatia não tem cura. Pode-se ter aí um equilíbrio através de terapias, tudo mais, para que ele não tenha aí grandes desvios com a sociedade. Então é isso, por hoje é só. E eu gostaria que você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. E se você gostou do conteúdo, compartilhe com alguém. E aí na próxima semana eu estarei aqui com mais um assunto interessante sobre sua saúde. Até mais!